muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Estamos na rádio, estamos no jornal e estamos na internet também, lá no YouTube do canal Francamente, também estamos no Spotify. Abriu a torneira da sua casa? Estamos lá também, com muito conteúdo, muita informação, muito papo bom, e eu estou sempre bem acompanhada porque eu não sou boba nem nada. O que acontece, gente? Eu conheço as pessoas na internet, aí as pessoas me mandam mensagem, eu vou fuçar o Instagram das pessoas, né? Dá aquela stalkeada, né? E aí eu descubro o quê? Pérolas. Pérolas do interior paulista, diretamente de Jaguariúna. Eu conheci no Instagram o Jeff, semana passada, Jefferson Ferreira, escritor, que mais? Produtor. Ele faz o quê? Faz coletâneas, ele tem programa. E assim, eu conheci por conta da entrevista com o Elião. Exatamente. E aí descobri que este rapaz que está aqui na minha frente, que eu quero ser amiga para sempre, escreveu um livro sobre a Rizel. É um proibidão? Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, salve, salve. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, e vai ser um papo massa. Prazer imenso estar com você, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Esse trabalho que você faz de contextualizar historicamente e de publicar isso é extremamente importante. Eu não vejo as pessoas fazendo isso nesse BR. No Brasil, eu não tenho conhecimento de autores dedicados aí ao rap, às bandas de rap, enfim. Da onde vem essa necessidade de registrar essa história? Eu acho que vem de dois lugares. O primeiro é por gostar muito de ler também. Gostar de ler biografias, então sempre li biografias das bandas, artistas brasileiros, da MPB, do rock, do samba, etc. E percebi que no rap não tinha. A gente pode contar nos dedos quantas biografias a gente tem de artistas do rap, né? Temos a do Sabotage, mais uma ou outra por aí, mas ainda é um campo muito pouco explorado. E Sabotage nós temos que ele morreu, né? E aí virou um produto vendável da pós-morte, né? Sim, né? Houve uma necessidade, né? Se ele tivesse vivo, de repente seria mais um dos tantos que não tem, né? Que não tem. Por exemplo, Racionais, né? O maior grupo do país, não tem uma biografia, não tem um documentário, né? Muita gente acha que o livro do Racionais, aquele com a capa preta, do Sobrevivendo ao Inferno, é um livro de história, e não é, né? Não é, mas... É um registro. Mas esse ano foi lançado um livro, tem aquela coleção, o livro do disco, fizeram o Sobrevivendo no Inferno. Então tem um livro que conta mais histórias de bastidores, os caminhos das músicas, né, a construção dela. Mas é sobre um disco. Sobre um disco, não sobre a trajetória. Ainda bem longe de uma biografia, né, das histórias que eles contam nas raras entrevistas que eles dão, né, mas é isso. Então eu vi essa necessidade de resgatar essas histórias, contar elas, contextualizar, trazer para as páginas dos livros, por ser um amante dos livros. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ter o material físico, né? De ter ali a prateleira com o livro, com a lombadinha e tal. Então, eu comecei, o meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre o Mangue Beat. Chama-se Mangue Beat, A Revolução da Lama. Foi um livro publicado... ele tem uma longa história, porque ele foi publicado em 2012 de forma bem independente, bem amadora, sem conhecimento nenhum de como se constrói um livro, e ele foi sendo lapidado ao longo dos anos, né? 2013, 14, 17, 18, 19 e 20 ele ganhou uma nova versão, que eu chamo de definitiva, né? Porque já revisitei ele tantas e tantas vezes, mas pro ano que vem ele ganhou uma segunda edição, né? Agora com o selo Dana Letra, e é uma obra, então, que eu resolvi fazer ela, porque eu conheci toda a história do Mangue Beat, né? A gente já escutava, assim, da infância, muita coisa, porque Nação Zumbi foi uma banda comercial, né? Sim, de estar em vários programas. Foi a que saiu do Mangue, exatamente, na verdade, né? Junto com o Mundo Livre. Junto com o Mundo Livre S.A. Então a gente ouvia e tal, mas não sabia de toda aquela história por detrás, né? Como que foi... E teve esse movimento Mangue Beat muito por conta da MTV mesmo, né? Que também começou a passar os clipes, né? Esse fomento de... Eu sempre falo que a MTV ela era uma curadora, né? De sons, de tendência. Não que era a versão definitiva do que estava acontecendo no Brasil, porque ali também tinha um caráter super comercial por ser uma TV, né? Mas também deu força para que Chico Science, enfim, até o Fred 04 depois...
ter essa projeção ampliada, né? Correto. O próprio Miranda, né, o saudoso Miranda, ele comentava sobre isso, sobre um olhar para fora do eixo Rio-São Paulo, Sim. né? Então ele tinha essa preocupação de buscar bandas lá fora, e quando ele descobriu aquilo, foi um ápice, né? Dele trazer para cá, né, a Mangue Tour que eles fizeram, e conseguiram assinar contrato com a Sony e com a Banguela, no caso Aham, que era o do selo dele, Mundo né? Livre, isso. Banguela Records. E o Chico, eu escutava as músicas dele, mas não associava, não tinha aquele tanto interesse de fazer uma pesquisa mais profunda, né, de entender o que era o Mangue Beat, o que era aquele tipo de som dele. E certa vez no interior, na cidade americana, eu fui num show do Charlie Brown Jr. E o Chorão, ele começou a fazer um set ali com músicas do Chico Sainz, né? E foi uma atrás da outra, pelo menos umas 3, 4 músicas, e aquilo deu um boom na cabeça. Falei, nossa, que interessante, né? E assim que eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar. Falei assim, quem que é Chico Sainz, né? O que ele já fez? E aí comecei a conhecer os discos, conheci tarde, né? Mas nunca é tarde Nunca é tarde, para música nunca é tarde. Exatamente. E aí fui conhecendo, Mas aonde você foi pesquisar? Porque agora a gente tem internet com esse tanto de informação. Que ano que foi que você começou a fazer Isso essa aí pesquisa? foi na transição da década de 2009 para 2010. Então ali já tinha o acesso à Já tinha o internet, já acesso. tinha já tinha os caminhos, né, os meios, mas ainda assim pouca coisa publicada no sentido de registro histórico, de coisas assim mais organizadas. Mesmo entrevistas, né? Porque a gente tem um déficit aí que a MTV fazia muita entrevista e os conteúdos da MTV não estão online, tem um ou outro, né? Tem muita entrevista do Chico Sainz. Sim, tem também alguns conteúdos que eles entram no ar assim no YouTube um tempinho, depois sai, depois volta com outro canal, né? Não tem um canal oficial que concentra todos eles. E aí esse livro do Mangue Beat, ele surgiu mais nessa necessidade de organizar meus pensamentos com aquilo que eu estava descobrindo. Fazer a digestão de tanta informação. De tanta informação, né? Um reprocessamento ali de algo que já veio um pouquinho antes. Então, o que é o Mangue, o que é o Chico, o que é a nação, aí veio a morte dele, vem o legado dele, e aí tudo isso eu compilei nesse primeiro livro, né? E foi feito de forma independente, foi feito pouquíssimas cópias, mais para os amigos, né? E ao longo do tempo fui recebendo feedback sobre algumas coisas que poderia ser melhor, poderia ser mais aprofundada, fui conseguindo mais informações, mais coisas, então ele foi sendo lapidado durante toda a década aí de 2010. E você conseguiu, nesse primeiro livro, ter contato com pessoas que cercavam ali o Chico? Sim, é até interessante porque tem uma entrevista com o Gilmar Bola 8, que foi o percussionista da banda, um membro fundador, e ele deu uma entrevista bem legal. E essa entrevista fez nascer 2 projetos, além do livro. Jeff não para. Um projeto que é o site Submundo do Som, né? Que ele vem dessa época, então eu tinha a entrevista já pronta para o livro, e eu resolvi publicá-la na internet para que outras pessoas pudessem ver, né? Só que eu fiquei na dúvida, como que eu vou fazer para publicar isso? Eu mando no mail por e-mail para as pessoas, ou eu crio um blog, né, e tal. E aí veio a ideia então de fazer um site para falar sobre música. E naquela mesma época, eu estava muito apaixonado, ainda sou muito apaixonado pelo álbum Sangue e Audiência do Furto, do finado Marcelo Ilka, né? Então aquele álbum é um dos mais poéticos foi o primeiro álbum da saída dele do Rapa, não foi? Foi, que ele se assume como baterista, né? Baterista eletrônico, produtor e tal, e monta uma banda ali com algumas pessoas, inclusive com um integrante do Mangue Beat, né, que é o Garnizé, que era do Faces do Subúrbio, lá do Alto José do Pinho. E eu gostava muito desse álbum, né? Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo ao ouvir aquelas músicas. Então eu fiz um texto que na época eu não sabia se era uma matéria, um release, o que era, uma crônica. Desabafo, uma crônica. Eu só queria que as pessoas lessem e falassem, pô, esse álbum é bom, eu vou ouvir também, né? E aí então eu já tinha esse texto e tinha a entrevista com o Gilmar Bola 8, e daí nasceu o site Submundo do Som, né? E aí a partir dali foi só nessa toada, né? Escrevendo resenha sobre álbuns que eu gostava e queria que mais pessoas conhecessem, e ao mesmo tempo vários artistas do underground queriam um espaço, então eu entrevistava eles, falava da carreira deles, da música deles, e o projeto aí começou
Aí Tomar outras formas e outros caminhos, né? Isso. E a entrevista que o Gilmar me deu foi através de áudio. Então eu aproveitei aquele áudio que ele respondia as perguntas e gravei também fazendo a pergunta e criei uma espécie de um podcast daquela época, né? Editei ali, ainda sem saber também como editar aquilo, como fazer, e criei o programinha, né? E não sabia nem como subir ele para o site, como as pessoas podiam ouvir, né? Mas pouco a pouco eu fui descobrindo modos, meios, aí depois veio o Spotify, que conseguiu distribuir também, e aí eu criei então o Submundo Som Entrevistas, que foi uma espécie de podcast que fala com esse pessoal, né, do underground, da música. Quanto tempo você tem esse podcast, esse programa, né? Vou chamar de programa, tá? Porque eu sou velha. O Submundo Som Entrevistas, ele vem com espaços de tempos, né, mas ele é desde 2014. Legal. Então ele vem com 2 ou 3 entrevistas no primeiro ano, aí no segundo mais umas 4, até ele se estabilizar e ter ali em média de uma entrevista por mês ao longo dos demais anos. Tá. Dando uma pausa aí nas histórias do livro, eu quero saber como surge essa ideia de coletânea? É do programa? É um outro programa paralelo? Como que... Porque assim, gente, para quem está nos ouvindo pela rádio e não está nos vendo pelo YouTube, ele me trouxe uns 20 CDs aqui, tô brincando. Ele me trouxe 3 coletâneas diferentes aqui, ele vai explicar cada uma delas, mas programa Consciência Brasileira. É um CD, eu sinto falta dessas coisas impressas, sinto uma super falta. E é um produto muito incrível porque é uma curadoria de várias bandas, né? As pessoas não dão a devida importância para as coletâneas, né? E eu acho que a coletânea é um retrato tão incrível de um momento, de um segmento, onde você consegue compilar ali algumas bandas com uma curadoria diferente dos algoritmos do Spotify, né? O Spotify pode até te dar uma playlist ali, mas nada como ter uma curadoria. Esses discos, essa vontade de tocar surge nesses encontros, nessas entrevistas? Surge daí, sim. A música, né, ela vem assim desde a infância. Eu tenho uma relação muito íntima, muito próxima com a fita cassete, porque era onde a gente construía as primeiras coletâneas, né? Gente, para quem não sabe o que é fita cassete... Ah, não tá aqui. Ah, não tá, mas tudo bem. Tirei do cenário, fui mostrar para ele, fui me exibir, tirei do cenário. Eu tinha uma fita cassete aqui para mostrar para os jovens que não sabem o que é fita cassete. Mas depois eles dão um Google e vê lá a imagem. Dá um Google aí, fita cassete. E então as primeiras coletâneas vêm da fita cassete, de escutar programas na rádio, né, apertar o play e o rec, gravar aquilo que estava no programa. História da minha vida. E ir montando ali a coletânea de acordo com o meu gosto. Então a minha infância tinha muito Raul Seixas, Paralamas, Titãs, Engenheiros do Havaí. Eu sou uma fanática de Engenheiros do Havaí. Fanática. Gente, ó, veio aqui. Obrigado, produção. A gente põe o marido na produção e ele trabalha. Ó, isso aqui é uma fita cassete. Que câmera que tá, Rafa? Nessa? Isso é uma fita cassete. E aí, nessa fitinha aqui dentro tem música. Dá pra entender que tem música aqui? Que a gente gravava, Fita magnética. Ficava esperando tocar o som na rádio. Eu lembro de ligar na rádio, pegar um monte de ficha telefônica, ficar ligando até tocar música. E aí, rec play ao mesmo tempo para gravar, para ter os sons. E aí, sempre a rádio tocava uma vinheta. Exatamente. Em Jaguariúna tinha uma única rádio, tem uma única rádio, né? Na verdade tem 2 hoje, mas é a Rádio Estrela, onde eu faço o programa Consciência Brasileira. E onde eu morava, até o Orelhão, era longe. Eu morava numa esquina, o Orelhão era na outra esquina. Então eu tinha que Mais ou menos longe, vai um quarteirão, larga a mão de ser preguiçoso. Eu tinha que sair correndo de casa, ligar, pedir a música para depois voltar e apertar o rec. Entendi a logística, é longe. Na hora que chegava, muitas vezes apertava o rec, já estava na metade da música. Mas era o que tinha, né? Era melhor você ter meia música do que não ter nada. Né? Então eu começo a construir as coletâneas a partir daí. Então eu sempre gostei muito do rádio, né? Dessa questão toda. E a minha infância, adolescência, essa transição, foi escutando a 105, foi escutando o Espaço Rap e outros programas da casa, né? Tinha um programa que eu gostava muito, que é o Rap Hood, Rap do Bom. Uhum. Ele tinha um programa chamado O Baú do Rude, que ele tocava, então, as pérolas dele. E a 105 teve um papel super importante. Gente, a gente está na Rádio Difusora, mas estamos falando aí do papel importantíssimo da rádio no Brasil e da 105, nossa vizinha aqui.
que foi a primeira rádio a emplacar um programa de rap, que hoje já tem mais de 30 anos, né? Tem mais, né? 98, 97, acho, o Espaço Rap, por exemplo. E aí tiveram outros programas também, do Rapping Hood, né? Sim, do Ice Blue. Do Ice Blue, que tá no ar, Balanço Rap. E esse programa do Rude, ele tinha então o baú do Rude, que ele tocava algumas coisas que ele escavava ali para tocar. Eu tive uma ideia de fazer um programa inspirado nele, né? Gravando ali num gravadorzinho, numa fita cassete, que era a fita do Jefão, que eu chamava. Uhum. Então eu procurava algumas músicas ali e tal, e fazia, só que tudo de forma caseira, de forma amadora, sem nenhuma pretensão, que não ali me divertir, né? E aí depois que a gente entra ali na década de 2010 e passa a ter acesso a um pouquinho mais de tecnologia, Sim. ter um computador, ter um microfone USB que pluga ali, eu refiz esse programa, né, 2.0, chamado O Pendrive do Jefão. Né? Já não era mais a fita cassete. A fita cassete já vai pro pendrive. Tivemos uma evolução aí. Só que era um programa curtinho, ele tinha 4 temas, que era uma música antiga, uma atual, uma de fora do país e uma de um gênero não muito convidativo, né? Uhum. E comecei a postar esses pilotos no Facebook, na época do Orkut, na época dos blogs da vida. E uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Edinho Baff, trabalha na comunicação em Jaguariúna, ele me fez um convite, falou assim, te interessa fazer um programa na rádio? Né? A gente está querendo mudar um pouco a cara da Rádio Estrela. A gente gostaria muito que a rádio ela tivesse mais música nacional. Estrela FM. Estrela FM. Que a rádio tivesse mais música nacional, né, do que internacional, porque hoje tem muita música internacional, então gostaríamos de uma curadoria mais de música nacional. E como eu vejo que você escreve sobre o rap, o rock e tal, você não quer pensar num programa que vai misturar tudo isso e vai trazer ali 1 hora de duração com essas músicas urbanas, né, esses ritmos aí dos jovens e tal? Eu falei, claro que me interessa, né? Então eu criei o programa Consciência Brasileira, que foi ao ar pela primeira vez no dia 11 de novembro de 2017. E o programa Consciência Brasileira, como o próprio nome diz, né, para tocar música brasileira. Então ele tinha alguns quadros, música.doc, então eu fazia ali um pequeno documentário curtinho sobre o movimento Mangue Beat, sobre a Estação São Bento, sobre o funk carioca, sobre a 105 FM, já rolou também, sobre o Espaço Rap, né? Mini documentários, depois o quadro Artista da Vez, com uma pequena biografia também de um artista, indicações de discos, enfim, e agora mais recentemente até entrevista com alguns artistas, né? Então, quando o programa completou 1 ano de existência, em 2018, aí surge a primeira coletânea, que é o programa Consciência Brasileira Apresenta, Interior, mas não Inferior, que são as bandas que rolou ali no primeiro ano do programa, bandas da região, porque o intuito do programa era prestigiar a região. Muita gente que faz música... Você sabe, eu tô te ouvindo falar, e eu vou roubar muito essa ideia, francamente. Lançar a coletânea das bandas, gente, foi genial isso. É uma coisa tão óbvia, né, assim, importante. E isso foi muito inspirado no Espaço Rap. Eu tô roubando muito essa ideia. Do Espaço Rap. Espaço Rap tem acho que 16 coletâneas, Sim. 17. Por quê? Porque hoje é mais fácil conhecer música, mas na época não, era através de coletâneas. Você comprava então uma coletânea por causa de 2 ou 3 músicas que você gostava e conhecia outras 10 bandas ali do mesmo segmento, que você é público-alvo, né? Exatamente. Então a coletânea vem nessa ideia aí de fazer essa curadoria, de mostrar bandas, de apresentar mesmo para o público. E as bandas também, isso é importante para as bandas, né? Porque às vezes é uma banda que gravou um EP, né? Ou não tem o material físico. E o CD acaba sendo um cartão de convite, né? Na verdade, uma carta de apresentação. Que bonito! Gente, é um disco, mas é um CD. Mas é um disco. E é álbum duplo ainda. Exatamente. Que ousadia. O volume 2, ele nasce porque o programa ele começa a crescer com a internet, né? Então, ele sai dos limites de Jaguariúna e região e começa a atingir outros públicos.
tanto pela rádio poder ser ouvida online, Sim. como também pelo Spotify, né? Porque depois o programa, de um tempo, né? Depois de um tempo, ele é postado lá também, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, conseguir acompanhar lá as reprises do programa. Então ele vai chegando para muita gente. E aí nasce o volume 2, quando o programa completa 3 anos. Só que como ele já está assim, com artistas do Brasil todo, fazendo parte da grade de programação e tal, então esse volume ele contempla todo o país, as 5 regiões. Tem banda do Norte, do Sul, do Nordeste, Que era um trabalho que Centro-Oeste. o Miranda fazia bem, né? O Miranda era o maior pesquisador de música do Brasil, né? Ele saía muito realmente do eixo Rio-São Paulo e descobriam as pérolas aí pelo Brasil, né? E Sim. é muito legal esse trabalho. Ele tinha coletâneas específicas, como a Alface, que era com o pessoal do Paraná, Sim. a Pirpir Corococó do Do interior. interior. Era muito massa. Faz falta, Miranda, faz falta no cenário musical. E esse aqui, Noticiário Periférico e Submundo do Som. Rap Existência. Rap e política não se misturam. Essa foi a provocação, né? Nos tempos como hoje, gente, é importante a gente falar sobre isso, né? Rap e política não se misturam? Que provocação foi essa? Pois é, né? Há quem diga que não se mistura, né? Uhum. Na verdade, todo rap não, toda música é um movimento político, né? Nós somos um movimento político, nosso corpo, né? Nossa fala, é tudo um movimento político. Exatamente. Né? E pela arte ainda mais. Mas algumas músicas são mais contundentes, né? São Sim. mais dedo na ferida, são mais provocativas. Então o Submundo do Som, que é o site que eu toco, e o Noticiário Periférico, que é um site parceiro, a gente sentou junto e compartilhou uma dor em comum, né? Que era, muitas pessoas estavam indo no inbox do Facebook, no direct do Instagram, e enchendo o saco, falando assim, pô, você tá falando de política, tá falando disso, porque o rap não se mistura com política, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amigo, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Mais ou menos isso, né? Você tem vontade de xingar? Ou não? Não, dá vontade, dá vontade. Dá vontade. A essa altura do campeonato, dá vontade, né? Eu parei de gostar de Racionais quando ele começou a falar de política. Exatamente, gostava mais quando não falava. Uhum. E aí vem essa provocação, né? Então são artistas com músicas que são mais explícitas, mais dedo na ferida, né? Mais provocativa. E é uma carta para essas pessoas, né? Você acha mesmo que não se mistura? Então escuta aqui. E agora? O que você acha? E né? toma essa. E tome essa, né? Quantas faixas são? Aqui nós temos 14 faixas. O legal desse disco é que ele mistura alguns artistas assim, um pouco mais consagrados no rap com outros bem iniciantes, né? Artistas com a primeira gravação que está nesse CD. Que demais, isso é importante também, né? Porque... Não só esse, né? Os outros dois também têm essa característica, isso. né? É porque às vezes a gente é meio preguiçoso, né? E fica ouvindo só o que a gente está acostumado e a gente perde a oportunidade de conhecer bandas incríveis, né? De experimentar coisas novas. E aí você tem Noticiário Periférico e Submundo do Som. Quando foi lançado esse? Se eu não me engano, foi 2019. Um pouquinho antes do mundo começar a acabar. Que o mundo não acabou de acabar ainda, que, né, estamos na pandemia. Foi mais ou menos um ano depois que as coisas começaram a caminhar para esse tempo sombrio que a gente vive, né? Sim, nossa, nem fale. Então essa aqui tem... Jeff Ferreira tem a sua própria discografia de coletâneas, são 3. Pretende lançar mais? Tem uma outra que ela não saiu em físico ainda, mas vai sair provavelmente, que se chama Prata da Casa. Essa é só com artistas de Jaguariúna. Ela também é do programa Consciência Brasileira, né? Uhum. E ela olha para toda a cena rap da cidade, que hoje ela está em ascensão devido à internet, devido a ser uma ascensão no país todo, né? Na cena toda. Mas também tem alguns grupos que lançaram coisas ali em 2000, 2002, que ficaram meio apagados com o tempo, né? Porque lançaram em CD naquela época, depois não teve uma continuidade, não conseguiram seguir na sua carreira, e esse CD, então, ele resgata também esses primeiros registros do rap de Jaguariúna, né? Então ele é um apanhado, assim, de toda a história do rap jaguariunense, né? Ele está disponível no YouTube, e o ano que vem a gente quer lançar ele em formato físico. Esse registro, né? Tem esse registro físico. E quem sabe um dia também lançar alguma coisa em vinil também, né? Porque eu também sou um apaixonado pelas bolachas. Você faz coleção? Faço coleção de discos. Ai, discos. meu Deus, haja dinheiro.
É, haja Porque não é dinheiro, né? Não barato. é. E há muito tempo já que eu não compro um disco, né? Mas Mas você chegou a dar disco de família, não, não assim? cheguei. Não? A minha história com o vinil, ela também é muito recente, porque eu sempre gostava muito assim do disco, da sua característica, né? Da arte da capa ser maior, o encarte, né? A bolacha ali mesmo. Mas eu nunca tive um disco. Tipo, teve lá na infância e tal, né? Mas com o passar dos tempos foi deixando de ter o toca-disco, toca-fita, não tinha mais os vinis e tal. Era só mídia que conduzia a música, né? E aí não era uma coisa importante. Eu passei por essa fase de não ser E uma coisa importante, doei uma puta coleção de disco. E aí a gente também começa a Triste. trocar, né, o vinil pelo CD, começa a Sim. dar mais valor pelo CD, e o CD também já não está mais em uso hoje em dia, né? O meu aparelho de som do carro toca CD. E eu preciso trocar de qualquer jeito, porque o volume não funciona mais, sabe? Tem que dar um upgrade ali, Mano, e pra eu tirar aquele CD do meu carro, porque eu escuto dá uma CD? dó, né? Eu escuto CD. Gente, se alguém souber aí de tape que vende pra carro com CD, me avisa, tá? Por favor. Porque vem coisa, já cheio com tela, toca, sabe? Assim, toca, a sua mente toca ali, mas não toca um CD. Eu preciso de coisas que toquem CD, por favor. E aí, Discos. Paixão de dois discos. amigos de trabalho resolveram me presentear um dia, no aniversário, com um LP, né? Afrociberdelia do Chico Sainz Nação Zumbi. Então me deram ali o LP, né? Fiquei muito feliz com aquilo e tal. Falei assim, bom, agora eu preciso de uma vitrola. Então foi o caminho inverso. Comecei com os discos, né, para depois ter a vitrola. E aí quando eu ia em sebos, a primeira coisa que eu vou na área de discos, ver o que ele tem. Então eu começava a folhear. Aí comecei a adquirir os primeiros discos, né? Engenheiros do Havaí, foi o primeiro. Quero muito ser sua amiga pra sempre. Depois eu fui ali para Titãs. Aí depois começou a chegar os primeiros discos de rap, Black Alien, Racionais, RZO, e aí São discos caros, né? São discos caros. aí quando a gente tem dois momentos para comprar disco, né? Ou no sebo ali, um disco já Sim. usado e tal, Mercado Livre também, ou os relançamentos agora, né? Que também virou cult, né? Colecionar saiu discos, reedição, então muitos discos são revendidos uma nova edição e tal, e realmente são caros, né? Ainda é para um público de poder aquisitivo, não é Sim. para O todo. RZO fez, não fez? Não teve um relançamento em vinil do RZO recentemente? Eles tinham na discografia deles o Trem, lançado em disco. Tem também o Vida Brasileira, que é um disco lá de 93, que também saiu em vinil. E o Todos São Humanos, de 99. Mas os Todos São Humanos foi o primeiro a também ganhar um espaço midiático, né? Foi, porque ele já sai ali com uma chancela do Racionais pela Sim. Cosa Nostra, né? Tem um apoio deles, e eles meio que começam a contar a discografia deles dali para frente, meio que esquecendo ali o passado. Apesar que as músicas do Trem e Pirituba, elas são inclusas nesse novo álbum, né? Então o pontapé, assim, na discografia começa Carrega dali. o passado, mas o Marco Zero fica meio que sendo de 99. E o RZO tem uma carreira pregressa, Quase né? 10 anos antes, Quase 10 né? anos antes. E eles relançaram, então, o Todos São Humanos em vinil, e também o Evolução é uma coisa que nunca saiu em disco, fizeram a prensagem agora também, né? Então saiu os dois juntos. E aí vem também num disco com mais qualidade, né? Uma Sim. prensagem, porque tinha uma discussão muito grande da prensagem do disco brasileiro, né? Que ela tinha uma qualidade talvez inferior a discos importados, né? Aquela síndrome do brasileiro, né? Enfim. Mas me parece que agora a gente tem fábricas de discos bem importantes no Brasil. Acho que a DEC fabrica disco, não sei se a DEC. Eu sei que tem a Polygram no Brasil, né? Tem um pessoal também lá de São Paulo, da Lab Vinil, que eles fazem em acetato, fazem em formato lo-fi, né? Num torno jamaicano dos anos 50, bem artesanal, mas garantindo a qualidade, né? Isso, para o hip hop underground é uma boa pedida, né? Ele ajuda assim a preservar o grave da música, então é um trabalho bem bacana. E tem outras que começam a voltar, né? A prensar discos, a fazer fitas cassetes também, né? Também está em alta, tem bastante banda lançando em cassete. Mas ainda eu acho que o pessoal está buscando a Europa para prensar disco por causa do custo.
Então tem muitas fábricas na República Tcheca, principalmente, que tem assim, um preço muito barato se comparado ao Brasil, né? Gente, pensando que o euro tá mais de 6, nada tá barato agora. E o problema para trazer de lá é a É logística, o né? frete. Porque depois o hora que chega aqui no Brasil para nacionalizar esse produto e tal, tem todo uma burocracia, né? Sim. Mas tem alguns selos, né? Tipo a Neve Discos, que produz lá fora, e sempre tem banda punk de hardcore que vai fazer turnê pela Europa, né? Cada um traz um pouquinho na sua bagagem e dá um jeito É de o trazer. contrabando, gente, é o É o contrabando. jeitinho brasileiro. A gente estava falando de RZO, dos discos, né? Desse marco zero, de repente, partir ali de 99, e RZO tem uma carreira 10 anos antes desse disco que colocou o RZO na mídia de massa mesmo, de fazer programa de auditório, inclusive, né? E você escreveu a história do RZO. É isso aí. Me conta. Me conta. Depois você falou, eu escrevi um livro, falei, gente, não assiste uma entrevista com ele. Eu, não assiste. Me conta da onde surgiu essa voz. A vontade é aquela falta de... Quero ler um livro sobre isso. Putz, não existe. Vou fazer um livro sobre isso. Como você começou a história com o livro do RZO? Eu acho que a história do livro do RZO, ela começa no terceiro livro que eu publiquei, né? Eu falei do Mangue Beat, e o segundo foi um de entrevistas do Submundo do Som, um compilado das... Que não tá aqui. Que não tá aqui. Esse tá esgotado. Foi o primeiro, eu chamo de ano 1, né? Submundo do Som Entrevistas ano 1. O primeiro ano do site em vigor, então eu compilei as entrevistas e publiquei em um livro. E depois vem o 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua. Então eu começo a frequentar sebos atrás de disco, e um dia eu tô num sebo e pego o Hip Hop Cultura de Rua na mão, e me bate assim uma coisa, fala, pô, esse disco vai completar 30 anos, né? Ele foi lançado em 88, e era o ano de 2017, eu pensando, ano que vem ele completa 30 anos. Como não tem ninguém falando desse disco, né? Esse disco é o marco zero do hip hop brasileiro. Sim. É muito importante. Então eu começo a pesquisar sobre ele e tal, e resolvo publicar um livro então que vai contar essa história dos 30 anos desse disco, né? De como que se deu a produção dele, toda a correria para chegar esse primeiro registro, né? É importante falar que ele não é o primeiro disco de rap, a gente já tinha gravações de rap antes, em mídias, né? Uhum. Por exemplo, o Miele, em 1980, com o Melô do Tagarela, considerada a primeira gravação de rap no Brasil. Muitos dizem que não, porque era uma sátira, não era uma música rap, mas depois vem Mike e Pepeu com o Melô do Tagarela, vem uma coletânea da Cascatas chamada A Ousadia do Rap. Só que essa coletânea, ela tem muita música gringa, um lado dela é brasileiro, um lado é gringo, né? Então eles fizeram um concurso de salão, de rap, e os campeões desse concurso gravaram 3 faixas no disco e completou ele com músicas estrangeiras, né? Então muita gente torce o nariz também que não fala que não é uma coletânea exatamente brasileira. E o hip hop... Mas era o que tinha e ficou um registro, né? Isso, esse disco ele é de 87. E o Cultura de Rua, de 88, ele é considerado o primeiro de hip hop, porque ele reúne os 4 elementos. Então a gente tem Taíde, MC Jack, o Credo e o Código 13, que são DJs e MCs, mas eles também eram, ao mesmo tempo, b-boys e grafiteiros. Então esse disco ele reúne toda a essência do hip hop, né? Sim, então, porque a galera tem que lembrar que hip hop não é só um estilo de som, tem todo um contexto ali, né? A dança, tem o grafite, tem o b-boy, tem, enfim. Exatamente. Não é uma categoria musical, hip hop. É uma cultura, né? É uma cultura, isso. E ele é lançado no dia 2 de novembro de 88, né? Dia de finados. E no mês seguinte é lançado o segundo, que é O Som das Ruas, um disco que tem a estreia do N.D. Naldinho, né, na época chamado N.D. Rap, e os Metralhas com o Rap da Abolição. Então esses discos, né, mais o Ousadia do Rap de 87, eles fazem parte aí toda dessa fase inicial, né? Então a história desses discos, elas estão também nesse livro do 30 anos, assim como o que vem depois. Em 89 tem Consciência Black Volume 1, que é o primeiro registro fonográfico do Racionais. Depois a gente tem várias outras que vão saindo ali, porque antes não era fácil gravar um disco. Não. O artista ele tinha que participar de uma peneira, de um concurso, para ele conseguir o direito de, quem sabe, talvez gravar uma música
numa coletânea. Então as coletâneas, né, de novo a importância delas, porque elas conseguiam realizar o sonho de um artista de ter a música dele num disco, né? Possibilitavam uma música ser comercializada, inclusive, né? Tocava na rádio Tocava na também, né? rádio. A música do Taíde, Corpo Fechado, do Cultura de Rua, foi uma música que tocou muito nas rádios, né? E muito se fala assim, o hip hop brasileiro nasceu em São Paulo, né? Mas não, porque já tinha em Pernambuco, tinha em Brasília, tinha em outros lugares, e muita gente, assim, foi saber que existia o hip hop em São Paulo quando viu o Taíde na rádio. Falou assim, opa, lá em São Paulo também tá tem. rolando. Porque não tinha essa conexão que tem hoje, né? Essa comunicação fácil de Sim. WhatsApp e tal, né? Mas aí, através das coletâneas, a gente chega no RZO, porque em 92 eles participam de uma coletânea chamada Rappers e Irmãos, né, com uma faixa chamada Pobre no Brasil Só Leva Chute. Né? E não é? E essa foi a primeira gravação deles. Então eu acho que escrever sobre a história do RZO é uma continuação do livro do 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, né? Só que agora com um olhar focado no RZO. E o RZO é um dos grupos que eu mais gosto, mais admiro, mais respeito, né? E por isso escrever sobre eles, porque esse é um trabalho de fã para outros fãs, né? Sim. Eu penso que é como se fosse uma matéria que eu tivesse publicado no Submundo do Som, só que gigantesca, né? Gente, pegando matéria que ele fez aqui, é uma matéria de mais de 300 páginas, tá? Só para vocês saberem que estão ouvindo pela rádio e não estão vendo pelo YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no canal. 345 páginas aqui da história do RZO. E como foi sua pesquisa? Você chegou a falar com os caras? Qual foi o ponto de partida? Tem toda essa partida histórica, né? Qual que é o primeiro disco, dentro do contexto da cultura hip hop, saindo ali da São Bento e entendendo que o Brasil também tinha um movimento acontecendo simultaneamente, né? Mas qual foi o teu primeiro material de pesquisa para esse livro do RZO? O primeiro passo foi fazer uma espinha dorsal, né? Então, assim, quando o RZO nasceu, a gente sabia que algo ali no final dos anos 80, né? Não sabia precisar bem, mas beleza, vamos colocar ali o final dos anos 80 e até o dia de hoje. E o que foi acontecendo nesse intervalo? Teve o lançamento desse disco, desse outro disco, a apresentação aqui, teve um evento, outro aqui, uma apresentação, então uma espinha dorsal. Então, sabendo qual ali o período mais ou menos que o grupo nasceu e até qual o recorte que eu queria ter de tempo, já tinha uma ideia de como prosseguir. E aí, a pesquisa, então, ela se desenvolve a partir daí, e eu pensei assim, bom, eu vou fazer essa pesquisa, porque quando começa um livro, não se sabe se ele vai vingar ou não, né? Primeiro é uma ideia, é um rascunho, é uma espinha dorsal, estou analisando ali as possibilidades, se há material, se há onde pesquisar ou não e tal. Só que o RZO é um grupo muito midiático, muito carismático, ele foi em vários programas, isso contribuiu muito, né? É um grupo assim que tem muito material sobre ele na internet, em jornais. Eu recorri muito ao acervo do Estadão, da Folha, então eu encontrava matérias ali de 94, 95, Legal. Isso ajudou bastante. Eu pensei, eu tenho bastante coisa aqui, né? Antes de eu chegar nos caras, eu vou andar sozinho e vou fazer todo esse percurso aqui. Tudo que eu consegui fazer sozinho, eu farei primeiro. De 30 anos, né? Que então foi 87 a 2017 o recorte de tempo. E fui. E falei assim, quando eu terminar, eu vou procurar os caras. Eu sei que o Hélio tá morando aqui em Águas de São Pedro, que é muito próximo de Jaguariúna, né? Então, de repente, fica fácil esse contato e tal. Apresenta o produto, de repente pode virar algo oficial do RZO e tal. E beleza, então eu chego com um piloto, alguma coisa ali, vai ser mais fácil. Só que no meio desse caminho, o RZO, ele termina suas atividades, né? Ele deixa de trabalhar junto como um grupo, ele dá uma pausa. Eles usam muito esse termo, dar uma pausa, né? Porque pode ser que volte, pode ser que não e tal. Mas em entrevistas recentes que a gente vê nos podcasts, né? Eles falam que a RZO tentou a volta, mas não deu certo. Resolveram cada um por seu canto e tal.
O E Sandrão tá com a carreira dele, o Elião também tá gravando disco com Blue, com uma galera, né? exatamente, cada um tá se reinventando ali, igual eles sempre se reinventaram a vida Sim. toda, né? Só que agora apostando mais na carreira solo. E é uma coisa que o Hélio fala bastante também, que nesse período todo, desde quando eles pausaram a primeira vez ali em 2003, 2004, o Sandrão fez coisas solos, o Cia fez coisas solos, a Negrali fez coisas solos, e ele nunca fez nada sozinho, né? Ele atuou nos bastidores, né? É um cara assim, que eu admiro muito por causa disso, por apostar muito nas outras pessoas, né? Outros artistas. A grande prova disso é o Sabotagem, é a Sim. Negrali, né? Nomes Não, o gigantescos da RZO música. catapultou muita gente, né? Sim. Mas em resumo, né, o contato com eles não houve. Houve assim a intenção de chegar a trocar algumas palavras sobre o livro, mas por eles estarem naquele momento muito recente de ruptura, preferiram não se envolverem com o Sim. projeto, né? Então, não há depoimentos deles, coisas do tipo, mas, modéstia à parte, eu acho que a pesquisa foi muito bem feita por eles serem um grupo muito midiático, ter muito Aham. material deles, então Você conseguiu cobrir bem a história do RZO nessa sim, linha do tempo que você traçou. exatamente. E o que ajudou muito também foi esse período de pandemia, que começou a surgir muitas lives, principalmente no Instagram, principalmente no YouTube, né? E o Elhão, ele se abriu muito em algumas Sim. entrevistas, contou coisas do passado dele, igual ele contou aqui também, né? Isso ajudou bastante. O Elhão talvez não saiba, mas ele foi um dos principais contribuintes, né, para o livro, porque ele falou muito da vida dele, como ele chegou em Santos, dele tocar baixo numa banda de metal, De né, metal. a Prisioneiros do Apocalipse, junto com o tio Curtiu. dele, tocou baixo, depois ele tocou samba, depois ele entrou pro rap, concursos de salão junto com o Sandro. Algumas músicas são autobiográficas também, que ajudam a contribuir com a narrativa. E depois a gente vai entrando na discografia, nos recortes de jornal. Então é um livro de fã para fã, com todo o conteúdo dele são depoimentos que eles já deram em algum veículo, né? Só que todo ele organizado de forma cronológica, desde, eu falo 87, mas desde 85, quando ele começa a entrar ali pro hip hop, a gostar da coisa, né? A se envolver. E são mais de 30 anos aí de trajetória deles, né? Da Negrali, do DBS, do Nossa, Sandrão Sabotagem. novinho. E é uma homenagem para o grupo e uma homenagem para os fãs do grupo e para os fãs do rap que se sentem carentes de obras dessa natureza, obras que vão contar histórias, que vão resgatar algumas memórias, né? Sim. E mais que tudo, eu acho que é um grupo com muita coisa para contar, porque é uma história muito bonita deles, né? São discos. Eu acho que os dois discos do RZO, o Todos São Humanos e Evolução é uma Coisa, eles estão ali no top 10 do rap nacional como as Também melhores acho. obras. O disco de 2017 também é um disco muito bom, ele é moderno, né? Ele vem conversando com o novo público, a juventude, né? Ele tem alguns timbres do trap, algumas coisas ali que aproxima. E até o Vida Brasileira, que o próprio Hélio fala que não gosta, porque ele acha que é um disco que eles não sabiam fazer rap naquela época. É um disco que eu gosto bastante, porque ele é muito diversificado. Ele tem blues, ele tem uma pegada Olodum também, ele tem aquela transição do hip hop oitentista pro noventista, né? Então tem a atmosfera daquela época. Que também o rap bebeu muito dos bailes, né? Sim. Da fonte dos bailes. E baile você toca de tudo, né? Vem desde a black music americana, que mistura com o contexto nacional também, da musicalidade nacional. E é importante falar isso porque eu estou realizando um trabalho de pesquisa também, que em breve pretendo publicar, que é contando a história do hip hop na América Latina. Porque tá aqui? Não, esse não tá. Meu Deus, Jeff! Esse não tá pronto ainda, não tá em desenvolvimento. Eu vi aqui, tá aqui. Esse do hip hop latino, eu descobri que todo o país, o Chile, a Argentina, Paraguai, teve a sua estação São Bento, né? Então todos eles têm a sua história para contar. Mas o Brasil ele tem um diferencial para esses países, que é os bailes black. O Brasil, por ser um país miscigenado, por ser um país negro, ele teve essa cultura de bailes que a Argentina, por exemplo, não teve. Então, quando o rap chega no Brasil, aquela transição do funk e soul pro hip hop, ela acontece de forma gradual. Na Argentina, ela já é mais difícil, né? Quem abraça o rap na Argentina é o rock,
Então, os primeiros raps argentinos são o rock nacional argentino, né? Entendi. E Bebeu de fontes diferentes, né? Até isso. pela questão racial aqui no E Brasil, a né? ditadura aqui no Brasil, ela termina um pouquinho antes que na Argentina. Então lá o acesso a discos, né, a poder viajar para os Estados Unidos, a comprar material, acontece um pouquinho depois. Então eu diria assim que tem uma defasagem de quase 10 anos, porque o primeiro disco brasileiro, né, se a gente considerar o hip hop cultura de rua, de 88, os primeiros registros da Argentina de 97, 98, vem bem depois. Esse delay que a gente ainda tem com o Brasil é o delay que a gente tinha, de repente, com os Estados Unidos, numa época antes de abertura de mercado, enfim, que as coisas aconteciam lá e chegavam muito tempo depois aqui Exatamente, no Brasil, né? O primeiro disco do Paraguai é uma coletânea que foi publicado só em 2004, né? Então é muita diferença. Então, só que também eles tiveram que desenvolver um pouco mais rápido que nós. Para hoje a gente está todo mundo no mesmo patamar ali. Se a gente imaginar uma linha de partida, né? O Brasil partiu um pouquinho antes e eles um pouquinho depois. Mas hoje a gente está todo mundo ali junto, no mesmo ponto do percurso, mas eles tiveram que desenvolver um pouquinho mais. Então, algumas etapas eles pularam, outras eles tiveram que aprender mais rápido do que nós, né? Porque o rap no Brasil ele amadureceu muito, ele teve muita dificuldade, ele teve um período que era extremamente marginal, de repente ele ficou extremamente comercial, de repente ele voltou para o underground, né? Então ele teve essas fases. E nesses outros países não, ele seguiu de uma forma, talvez pulou etapas, né? E falando da Argentina, por exemplo, hoje tem ao menos 3 séries de televisão, né, dos serviços de streaming que falam sobre o hip hop na Argentina, né? Coisa que há 2, 3 anos atrás Nem não tinha. imaginava, né? Nem imaginava. E a gente tem nosso contexto, além do contexto racial no Brasil, a gente tem os contextos políticos sociais também, que vão costurando, que são costurados pela história do rap, né? Ontem eu estava respondendo um cara no Twitter falando sobre Vivendo no Inferno, que é um marco histórico no Brasil. Talvez o Brasil fosse um país ainda pior se não existisse esse disco. Ele completou 24 anos, né, 24 essa semana. anos. E eu acho que foi um marco na história do Brasil aí, olhar para esse disco, entender essas feridas, essas dores e começar a discutir sobre ela, né? Talvez hoje ninguém falasse, de repente, do Carandiru, do pavilhão, sabe? Se não fosse aquele registro da época, né? Dessa violência que perdura até hoje. E uma questão que se tem também, rap não é para misturar com política, né? É que o rap também sempre veio num contexto de posicionamento social, né? E hoje o trap, quando canta, trap que é rap, quando canta essa evolução até financeira, né? Que ostenta, aí não pode. E por que não pode, né? Você acompanha essas discussões sobre o rap agora não é mais política, é só ostentação, que não deveria ser, e qual o problema, né, do preto mostrar a corrente de ouro? Eu acho que é uma questão de pertencimento, de mostrar que um menino de quebrada, de periferia, pobre, preto, ele também pode ter a sua... Pode ostentar, pode mostrar. Sim, ele pode estar num shopping, né? Ele pode estar num shopping, ele pode comer num restaurante bom, lugares que a sociedade, né, devido ao racismo estrutural, não queria ele lá. Então, e ainda não quer, vamos combinar, né? Com certeza. É que o dinheiro coloca essas pessoas nesses lugares agora, né? E existe muito essa resistência, né? E infelizmente muitos dos nossos também acaba compactuando com essa visão de falar assim, pô, você é pobre, você não pode estar lá, né? Eu acho que tem que haver o equilíbrio no ponto de vista assim de como que você vai estar fortalecendo. Então é importante ele ocupar esses espaços, né? Estar nos lugares é muito importante, mas também é importante fortalecer um comércio local, um pequeno empreendedor do bairro, né, e tal. Mas eu acho que essas pessoas sabem disso, né? Essas pessoas que eu digo, os artistas, eles entendem, eles sabem que é importante que o sistema vê que eu venci, que eu tenho aqui uma corrente, que eu tenho um carro, uma moto, porque eles disseram que eu não podia ter, mas eu tenho. E aqui nos bastidores, né, eu estou aqui fortalecendo a padaria do São José, o açaí do Lula e etc, né? E aí vai. Então eu acho que é nessa pegada aí, de eles cantarem uma coisa que eles ficaram há muito tempo sendo negligenciados, né? E também tem a questão sociopolítica do Brasil. Muitos deles não viveram os governos do início dos anos 2000.
Então, o Brasil ele teve várias fases, né? Mas ele houve uma mudança ali, uma ascensão da classe C, teve uma melhora de oportunidades para as pessoas, muitos começaram a fazer faculdade, começaram a ter empregos, passaram a comprar carro, viajar, etc. E muitos nascem nesse período. Então, eles não vivem ali Os anos o homem 90. na estrada do Sim. Racionais, né? Aquela realidade ali para eles é um pouco distante, mas nem tanto, porque eles têm assim um tio que conta aquela história, tem um pai, Sim. etc, né? E aí eles vão cantar agora o que eles vivem, que é assim, ó a sociedade dizendo para ele, você como pobre, preto periférico, você não pode viajar, você não pode fazer a faculdade. E ele, através da sua música, da sua arte, ele vai mostrar o contrário. E a gente voltou para aquele lugar onde a gente estava na Era Sarney ali, né? Aquela inflação, todo aquele contexto que fez acender essas canções de cunhos políticos, né? De organizar esse ódio através da arte. Ela volta com força agora nesse último governo que a gente está tendo, né? Que coloca o preto, o pobre, o periférico disputando comida. A gente volta para baixo da linha da pobreza de novo, né? Triste, uma situação bem triste. E aí essas vozes que cantam ostentação, por outro lado, volta esse rap também mais político, né? O pessoal fala, ai, o Emicida é um rapper que só faz canção de amor. Não, aquela Eminência Parda é um tiro na cara, né? O Criolo também vem fazendo... Quem conhece a discografia dele sabe que ele é um artista bem contundente, Sim. bem preciso na fala dele crítica, dentro da música, né? E eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, o regresso social do Brasil, ele faz um avanço na produção cultural, Sim. porque muita gente acaba sendo resistência, né? Então, publicar livros, discos, acaba sendo uma forma de resistir para um governo que ele fez um desmanche na cultura, né? Que enorme. Marginalizou professores, artistas, né, o pessoal das artes cênicas, atores, etc, né, músicos, porque nada é arte, nada é bom, né, e fica aquela visão de... elitista de arte, né, que a arte são salões, são as academias, a alta cultura, né, o Olavo de Carvalho muito fala da alta cultura, como se cultura fosse alguma coisa que você pudesse pegar, encaixotar. O capitalismo faz isso, né? Pega, encaixota e coloca num lugar ali. Então, quanto mais inacessível a arte, ou quanto mais sacra a arte, mais eles entendem como possível. E a arte, na verdade, é outra coisa, que é muito maior do que essas prateleiras. E falando de hip hop, a gente tem agora o break nas Olimpíadas, a gente tem o grafite nas grandes galerias, a gente tem rappers e DJs em festas badaladas, né? Então, por mais que eles estão ocupando esses espaços, a cultura da dança, da discotecagem, do MC, do grafiteiro, ela não sai da rua, não perde aquela essência, né? Um grande exemplo são os gêmeos, que invadiram o mundo, né, através da arte deles, mas eles continuam com aquela mesma essência. Continua pichando. E eu gosto de picho. Eu sou a pessoa que gosta de picho. Às vezes eu tenho lugares em São Paulo que eu passo, e aí os gêmeos eles fazem aquele picho com extintor. Tem uma técnica lá que usa extintor, que faz um picho gigante, assim. Eu falo, olha, galera. Você foi na bonito. Exposição deles em São Paulo? Não fui. O negócio da pandemia eu fiquei meio bunda mole, assim, sabe? Pra transitar. Mas eu perdi essa na minha vida. Foi legal. Mas eu acho que, espero, né, tenho a esperança que volte para São Paulo, porque tá itinerante, né? Agora, se eu não me engano, tá em Curitiba. Vou ter que viajar atrás dos gêmeos, é isso que eu vou ter que fazer. Mas eu acho que vai rodar várias capitais e volta para São Paulo, porque foi algo bem magnífico, né? A trajetória deles é muito bonita. Viu? Livros. Quero falar de livros. Vamos lá. Rap de AK. A história do rap na Argentina. Você estava falando, né, do contexto da América Latina e do rap. E aí saiu mais um livro. Mas esse aqui é traduzido, é isso. Esse daí é do meu amigo Martim Biagini, que é um professor, cineasta, documentarista e escritor, né? É argentino. Vou abrir que esse é meu, tá, gente? Pode abrir. E ele resolveu, então, documentar a história do rap. Ele tem um projeto de fazer 4 livros, né, 4 volumes, contando essa história. Esse, em questão, ele pega o primeiro período, que é ali entre 84 e 94, né, os primeiros anos
Tô do, apanhando, tá? do Gente, hip hop argentino. Então ele é muito focado ali nas crews de b-boys, de grafiteiros, os primeiros rappers, né, as primeiras músicas do estilo rap gravado na Argentina. E o segundo volume ele já entra ali na fase das primeiras produções argentinas mais comerciais, né? Actude Maria Marta, o Sindicato Argentino del Hip Hop, que ganhou o Grammy de 2000, 2001, se eu não estou enganado. E depois ele vai. O terceiro volume já é o Rap 2.0, que fala sobre é, os jovens que, com o acesso da internet, começam a produzir suas músicas em home studios, né, de uma maneira mais caseira, através de uma revolução digital. E o quarto volume ele vai olhar para o interior da Argentina, para outros lugares ali, para além de Buenos Aires. Então ele publicou esse livro em 2020 e a gente se conheceu na ocasião desse livro dele, né, eu pesquisando sobre hip hop latino, ele publicando o primeiro livro argentino que falava sobre o assunto, e tanto eu como ele tinha essa vontade de fazer uma versão brasileira do livro, e eu peguei o livro dele e em umas 2 semanas traduzi, sem o consentimento dele. prescreveu o processo, tá, gente? Só queria falar isso, tá prescrito. Tem até uma entrevista, a sua entrevista com Uma ele. entrevista com ele. Traduzi e mostrei para ele. Falei, Martim, tô com seu livro traduzido em português. Vamos publicar? E foi assim. Ai, meu Deus. Até engasguei aqui. E ele topou na hora. Topou na hora. E aí você lançou também dando a letra. Porque assim, a pessoa, não tem livro, vou fazer um livro. Não tem uma coletânea, não tem um programa de rádio. E daí ele vai fazendo as coisas, né? Ele é o quê? O Rodrigo Hilbert do rap de Jaguariúna. Que ele vai construindo o que ele precisa. Vou casar, vou construir uma capela aqui. O Jeff é essa pessoa. Dando a letra é uma editora que vocês criaram. É sua? Isso, é uma editora, né? É algo ainda bem embrionário, bem pequeno. A gente publicou 4 livros esse ano. O RZO começou com ele, então o livro estava pronto, precisava de um selo. E fomos atrás de pessoas que pudessem ajudar, mas não conseguimos chegar em nenhum acordo com nenhuma pessoa, né? Nenhuma editora. Os valores eram altos, não chegava numa negociação. Numa negociação que seja boa para o autor, né? Porque geralmente a negociação nunca é boa para o autor, né? Nunca é, né? E assim, a ideia de fazer livros nunca foi para ganhar dinheiro, lucrar, foi mais assim pelo sentido de resistência mesmo, né? Sim. De contar histórias, de deixar publicado. Mas também não podia dar prejuízo, né? No sentido de ter um investimento que a gente não conseguisse depois recuperar. Ou até mesmo marcar com ele, né? Criar alguma dívida. Então muitas editoras mesmo aquelas voltadas para o underground, para publicações menos badaladas, né, ainda cobravam muito caro. Eu entendo porque tem freelancers, tem capistas, diagramistas e várias pessoas na cadeia, né? Mas a gente precisava de algo diferente. E eu tô falando a gente porque tem 2 parceiros nesse processo, né? Vou até que deixar um salve para eles, que é o Gagui DV de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele é jornalista, escritor também, lançou o livro Resenha do Rap, um livro de entrevistas. Apresenta um podcast também com o mesmo nome. E tem o Paulo Brasil, que é de Salvador, Bahia. Então a gente está localizado no Brasil todo, inteiro, né? Do sul ao nordeste, passando ali por São Paulo, Isso, né? que eu chamo de ocupar espaço mesmo, né? Exatamente. E o Paulo, ele foi o grande contribuidor de material. Ele é um colecionador das revistas Rap Brasil. Então ele tem todas as revistas físicas que saiu sobre hip hop do Brasil, ele tem na coleção dele, né? Não todas, mas quase todas. Se faltar, pouquíssimos números para completar tudo que foi lançado já no Brasil sobre o tema. Tem recortes de jornais, tem DVD, CDs, gente, disco. Isso tem um valor inestimável. Demais. Inestimável. E a prova disso é isso, né? O livro do RZO que bebeu muito dessa fonte. Então ele me mandava as revistas, né, que tinha ali coisas do RZO, não só do RZO, mas de tudo que girava em torno, do contexto também, o que estava acontecendo naquele ano do hip hop, para poder contar a história ali nos detalhes, né? E ele foi me fornecendo esse material, o Gagui foi o revisor. A gente fez várias e várias sessões de revisão, primeiro online, depois com livro físico, o livro ia para Pelotas, depois voltava, a gente conseguia fazer esse trâmite aí, e
E aí a gente queria lançar o livro. Falei assim, pô, estamos com o livro pronto, revisado, tudo certo, né? Como que a gente vai fazer? Desde o começo a ideia já era um financiamento coletivo para arcar com a impressão, que é a parte mais alta do valor de publicação de um livro, Sim. né? Do valor total. E então não chegou em nenhuma negociação e a gente falou assim, pô, se a gente criasse um selo, né? Porque tem esse livro do RZO, o Gagui ele lançou Resenhas do Rap lá atrás e agora ele quer lançar o volume 2 com novas entrevistas e ele vai precisar de um selo também, né? Então a gente já tem um segundo volume. O Paulo estava escrevendo um livro de contos chamado Histórias, Registros e Escritos, que é inspirado numa música do Ed Rock, né? No Negro Drama, junto com o Brau. E ele fez vários contos. Esse livro iria se chamar Contos da Quebrada, porque são contos que ambientados em Salvador. E eu gostei muito da ideia, que eu comecei a escrever também contos, né, para meio que complementar. Aí eu falei assim, Paulo, vamos fazer o seguinte, cara, vamos batizar esse livro com outro nome, em vez dele chamar Contos da Quebrada, a gente dá um outro nome, e Contos da Quebrada passa a ser uma coleção. Então a gente lança esse primeiro volume com contos ambientados em Salvador, e eu tenho aqui um outro compilado de contos que a gente pode publicar. Eles são contos ambientados aqui no interior paulista, Campinas, Jaguariúna, né, nessas cidades como pano de fundo. E o Gagui, ele faz o volume 3 com contos se passando no Rio Grande do Sul. Pronto, já tem uma coleção aí. Meu Deus! E aí ficou o convite também para outros autores, né? De repente alguém de Goiás, alguém do Norte, né? Que também é contista, que queira escrever, né? Eu acho que a coleção só vai ampliando, né? Porque a ideia é justamente essa também, é pensar em autores marginais, autores que pensa assim, pô, eu queria publicar um livro, mas é muito caro, né? Porque ele vai nessas editoras mais conceituais, que ele acha ali pela uma busca rápida no Google, e vê um orçamento que não cabe no bolso, né? E de repente a gente consegue desburocratizar e fazer de uma forma mais simples, de uma forma, uma tiragem menor, algo assim que vai caber no bolso, né? Para pelo menos a pessoa se sentir bem consigo mesmo por ter conseguido realizar tirar um sonho do virtual, né? virtual. E colocar no papel. Literalmente colocar no papel. Você está falando desses projetos aí, mas você me trouxe já 4 bonecos aqui. São 4 bonecos. O que Jeff fez na pandemia? Sentou e escreveu. A gente tem aqui histórias quase secretas do rap nacional. Aqui é o proibidão do rap? Não. Não. São histórias que não estão nos holofotes, né? Elas já, porque elas já foram contadas alguma vez, mas não é aquela história assim que tá na boca do povo, né? Ela precisa ser escavada, tem alguns detalhes e tal. Por exemplo, eu falei sobre o hip hop ter nascido em São Paulo, então eu trago ali recortes de movimentos, né, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, Brasília, antes mesmo de São Paulo. Falou assim, pô, será mesmo que nasceu em São Paulo? Então tem essa conotação, né? E também tem, por exemplo, J.R. Blau, que é considerado o primeiro rapper brasileiro. É um cara que já é falecido, faleceu no ano 90, atropelado. Mas ele é o primeiro cara ali que Taíde, Brau, viu cantar e se inspirou nele para poder cantar, né? Só que é um cara que pouco se fala dele. Além de rapper, ele tem pouquíssimas coisas gravadas, talvez 2, 3 faixas. Não tem nada de registro, aí se perde essa memória. Se perde essa memória. Mas ele também é um compositor, né? Ele tem uma música chamada 4 Letras, que foi regravada por uma banda de reggae chamada Nômade, uma banda que já foi no Faustão cantar essa música e tal. É a composição do primeiro rapper brasileiro. Então, assim, histórias que ninguém conhece, né? Então, esse livro reúne isso. A participação das mulheres na fase inicial do hip hop, né? Como que era as participações nos primeiros discos de rap brasileiro, né? Olhando para a participação da mulher. Tipo, quem foram elas, né? Então aonde elas estão e qual o lugar delas nessa história, né? Nessa linha do tempo aí das bandas. Isso aí, então é dar luz para essas histórias. E aí tem aqui também o boneco do Trap é Hip Hop? As metamorfoses do rap. Essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Por aqui, ainda mais quando eu converso com a galera do rap. Trap não trap é outra coisa. Aí tem o trap otaku, né? Que a galera fazendo um trap mais com a temática nerd, enfim, com outras pautas que não a pauta da ostentação ou dos desafios raciais e sociais, né? Também, mas não só. E aí eu brinquei outro dia com o Flip,
que é um cara, o Felipe, que é do rap também. Aí eu brinquei com ele que, até acho que eu repeti isso com o Fábio Rogério aqui na entrevista, que o trap tá pro rap como o emo tá pro rock, né? Que é um dissidente, né? Não tem como dissociar totalmente, ainda que as turminhas queiram ou não se encontrem, enfim. Quando eu comecei a ouvir rap, a gente chamava tudo de rap, né? Sim. Tinha pouca diferenciação entre estilos. Tipo, esse é rap com violão, esse é rap com samba, esse é love song, né? Rap de amor. Era isso. Mas existe mais de 300 subgêneros do rap. Tem muita coisa, né? Que são as formas de construir as batidas, os instrumentais, e são formas diferentes também de cantar, de contar histórias. E à medida que ele vai adicionando elementos, ele vai se transformando em outra coisa, né? Você tem aqui A mais B virou C, só que se você junta o C com o B, já tem outra coisa. Já tem outra coisa. E assim ele vai ramificando, né? Então, esse projeto, ele conta a história do trap, como que ele surgiu, né? As trap houses, a relação com o tráfico de drogas, como que ele foi uma válvula de escape para aquela situação, a cidade de Atlanta, qual que era o cenário de Atlanta, né? Atlanta sediou as Olimpíadas, então ela ficou defasada 92, depois. eu acho, né? Isso, ela já era uma cidade muito pobre, teve uma higienização de tentar maquiar, esconder os pobres, eles foram morar numa região. Por que choras, Rio de Janeiro? E aquela região começou, então, a se identificar, né, com algumas coisas. Uma delas foi uma bateria eletrônica chamada Roland TR-808, né, que é o timbre mais conhecido hoje do trap. Essa bateria foi considerada ruim por grandes artistas, a elite, né, da música. Começaram a jogar fora essas baterias, o pessoal do trap pegou, começou a fazer sua batida ali. Então, todo esse timbre que a gente tem do rap hoje, né, do trap hoje, a gente enxerga o trap como uma modernidade, mas ele já vem dali de 92, 93, 94. E tem umas pegadas musicais, assim, que remete ao sound system, né? Outras influências ali de música jamaicana, né? Você vai trazendo outros elementos também. Sim. Assim como o rap no Brasil recebeu outros elementos, inclusive da música brasileira. Você falou, o RZO tem lá uma pegada Olodum, né? É inevitável que essas coisas se cruzem na musicalidade, né? Nessa construção. Sim, na pesquisa sobre o hip hop latino-americano tem muito disso, porque cada país ele vai ter ali a sua música regional também, Sim. né? Na Argentina tem o tango, no Paraguai a lambada, na Colômbia a cúmbia, e assim o hip hop ele vai se transformando com uma identidade única de cada país, né? Isso é muito interessante. Viu? E esse? Aqui é Face da Morte. É uma Bill? É uma Bill. Que demais. O Face da Morte é um grupo de Hortolândia, né? Ainda faz muito barulho aqui na região. Aqui, ó, capa da coletânea do volume 1 do Espaço Rap, em 99. Isso aí. Esse aí é o piloto, mas o Aliado G e o Mano Ed são irmãos, né? E junto com o finado DJ Viola formaram o Face da Morte. Eles gravaram o primeiro disco em 95, Carruagem da Morte, e 2020 o grupo completaria 25 anos. Então a ideia era homenagear, né, cantar o parabéns para o grupo com um livro comemorando os 25 anos. Porém, ele não ficou pronto a tempo porque o grupo queria um capítulo final que memorasse um show de 25 anos, né? Um show enorme, um mega evento. Esse aqui você está em contato com a galera. Isso, esse é uma bio oficial. E eles queriam, então, um mega evento para fechar, né? Para a gente contar a história até esse evento. Mas aí veio a pandemia, né? A gente não conseguiu realizar esse show. E, paralelo, a gente foi contando as histórias do passado, mas ainda tem muita coisa para contar nesse livro. Essa não né? é a versão final, é só o boneco. Porque daí... a gente tem aqui, 25 anos depois, o legado, que é o capítulo 27. Isso. Esse livro aí eu diria que ele é uns 60% apenas ainda, né? Tem bastante coisa para entrar ainda, bastante história para engordar 60%? ele. Uau. Ele vai É necessário. Esses registros são necessários. E uma coisa que eu falo aqui para você que está nos ouvindo, nos vendo, enfim, é que livro é a única mídia que você abre e não pula uma propaganda na sua cara. Entendeu? Não é verdade? Tudo que você vai ver hoje tem que, né? YouTube, tudo propaganda. O livro não. O livro é uma mídia
que você consegue se entregar às histórias e ficar ali em outro mundo por um bom tempo. E nesse período de pandemia, né, de 2020 para cá, foram 8 livros escritos. Livros escritos que eu digo finalizados. Você sabe que você é um monstro. Não Você imagina. sabe. Meu Deus, garoto. Desses 8, temos o do RZO já publicado, esse do Face da Morte, o Trap Hip Hop, o Histórias Quase Secretas. Foram 4, né? E esse primeiro... Esse aí, ele foi só a tradução dele, mas não foi feita por mim, né? Esse não conta. Esse não conta? Esse não conta. Entendi. Os outros 4 são o volume 2 do Contos da Quebrada, né? Que estão com um livro de contos ambientados aqui no interior paulista. Tem um outro livro chamado O AJ, Meu Primeiro Romance. É uma história que se passa aí sobre o resultado do capitalismo, principalmente em tempos de pandemia, né? Uma pessoa que se perde tudo e de repente tem que se ver em meio a situações que ele não gostaria, né? E aí que entra o AJ do título do livro e tem todo o desenrolar da história. Tem um livro biográfico também, mas sobre uma seleção de futebol, né? A seleção paraguaia. Então tem toda a história do time do Paraguai chamado Albirroja, né, que é o apelido que os paraguaios dão para a sua seleção. Então conta a história ali de mais de 100 anos do futebol paraguaio em um livro. E o outro, né, o 8º livro, ele se chama Daria um Conto, que são 15 clássicos do rap nacional, músicas, né, storytellings, aquelas músicas que contam uma história, convertidas em contos, né? Então aquela música que na forma ali de poesia, ela conta uma história, agora ela está em forma de prosa, né, com mais detalhes, alguns outros personagens, né, baseado nas canções originais. E para lançar tudo isso, como que as pessoas podem te ajudar, te patrocinar, te acharem? Como leva meu dinheiro, garoto? Como que as pessoas te encontram? Esse é um ponto aí de discussão que a gente está vendo na letra, como escoar tudo isso, né? Porque de repente em um ano não dá, é muita coisa, até para as pessoas digerirem. O que é bom também porque leva mais um tempinho para revisar, para deixar tudo redondinho, né? Eu falei que foram 8 livros escritos, mas escrito é a primeira versão. Cabe sempre, com exceção do RZO, né? Que já está publicado. Lançado. Os demais sempre cabe uma revisão, um novo olhar. É bom também escrever e deixar na gaveta por um tempo e depois revisitar, né? Porque quando acaba, fala assim, pô, tá bom, tá ótimo, né? Mas é o calor do momento, né? Meses depois, talvez a visão seja mais crítica e careça ali de algumas coisas. Mas para ajudar a entrar em contato, né? Eu vou só mostrar aqui uma coisa que o livro do RZO teve. Ele foi feito através do financiamento coletivo, mas ele também teve apoios de bastante gente legal, né? Ah, que legal. Então, teve aqui vários sites, né? O Gampazan é um site de um parceiro lá de Salvador também, o Danilo Cruz. Bocada Forte, um dos primeiros portais de hip hop do Brasil. O Representando. Mutante Rádio tá aqui. Ai, Mutante Rádio tá aqui. A Mutante Rádio, eu tenho 3 programas lá também. Meu Deus! Tem que fazer um livro sobre um menino aqui, gente. A Mutante Rádio tem o programa Pancada, né, um programa de punk rock hardcore que vai ao ar todas as quarta-feiras, 1h da tarde. É seu? É você? Sim. Tem o Desgovernados Rap, que é um site de rap que vai ao ar todas as terças-feiras, 4h da tarde. O Submundo Entrevistas, Submundo Só Entrevistas tá lá também, né? Todas as entrevistas a Mutante tá replicando. E tem mais 2 projetos pro ano que vem que chama Wonderground, né? As Maravilhas do Underground. Só com rap... Melhor nome. Só com rap nacional, com rap nacional, mas eu também quero colocar muita coisa latino, muita coisa underground. E o outro, eu falei da pesquisa do hip hop latino, né? E esse programa ele vai ser o Consciência Brasileira, só que latino. Só que latino. Que se chama Passaporte Latino. Estou fazendo junto com a Eva, então ele vai ser simultâneo. Eu vou fazer a locução em português e ela logo na sequência em espanhol para invadir a América Latina inteira. Por que choras, Marcosul? Que demais, que incrível. Cara, muito feliz de te conhecer. Então, só para te responder a pergunta que você falou sobre quem quiser entrar em contato, né? A gente fez esse esquema, colocou o logo de quem apoiou no livro. Quem quiser
ajudar, a gente pode fazer da mesma forma, colocar a sua marca, né, nas páginas do livro. E procura lá no Instagram, @jefferreira. 0.07, né? Eu tô lá. Tem também o Instagram do Submundo do Som, o Instagram da editora Dana Letra. É só chamar lá que a gente desenrola, troca uma ideia e é isso. Quero meu logo em tudo, quero carimbar todos os livros desse moço aqui, gente. Cara, obrigada, que seja o primeiro de muitos encontros nossos. Parabéns aí pelo corre, fundamental, é um marco. Não só na história do rap, mas da música mesmo. É importante registrar, e que bom que tem pessoas como você apaixonada, porque se não for uma pessoa apaixonada, a pessoa não faz isso. Exatamente. Ainda nessa doação, né? Porque isso tem um custo físico, emocional e financeiro que não cabe na ponta do lápis, né? Sim. Mas parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada pelos presentes. Agradeço. É um prazer estar aqui. Repassarei presentes. A gente sabe que ganha presente, vai dar presente? Então, tem um presente aqui dele para um amigo aqui, para o Fábio Rogério, vai chegar nas mãos dele seus livros, e tomara que você venha para Jundiaí mais vezes, em outros papos. E é isso, prazer em te conhecer, obrigada. Prazer é todo meu. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, valeu mesmo. Valeu. É isso, gente, ó, siga o Jeff Ferreira 07? Isso. Decorei o número, ó. Siga a Movie 8 e o Jeff Ferreira 07 no Instagram, lá você consegue chamar ele no inbox, tentar dar uma força aí para essa produção que precisa ser lançada, esse monte de livro aqui, de coisas extremamente importantes. Também compre o livro do RZO, você chama ele no inbox lá e pague pelo livro, tá? Não fica pedindo de brinde, não. Tem que pagar os artistas, as pessoas que estão aí no corre da arte. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Acompanhem o Francamente nas redes sociais. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.